Seja bem-vindo a esse novo episódio dos Bastidores do Digital. Hoje eu estou aqui com o neurocientista Givan Pramod, também conhecido como o Rei do Tantra. Esse rapaz aqui ele é criador de um método terapêutico chamado de neomagnetismo e, mais recentemente, ele está trazendo para o universo o Namasterol, que é o primeiro stand-up tântrico do mundo. Não existe até então um stand-up tântrico, vai ser muito legal, a gente já está com o primeiro episódio agendado, e esse meu colega aqui tem mais de 10 mil alunos, e hoje a gente vai falar muito sobre isso, sobre esses bastidores do digital que trouxe ele até aqui. Givan, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Ô, meu querido. Conta um pouquinho pro pessoal quem é você Vamos e lá. como você ajuda as pessoas. Bom, primeiramente, né, prazer é o meu negócio, eu costumo dizer isso, né? E é uma honra poder estar aqui fazendo parte desse episódio, até porque a gente tem, além desse profissional que a gente já desenvolve, a gente tem essa proximidade de amigos, né? Acima de tudo, e quizás aí a gente possa estabelecer um novo vínculo comercial. A gente estava falando um pouquinho antes dos bastidores, mas é uma honra verdadeiramente poder estar aqui contigo e poder compartilhar essa jornada, que é uma jornada árdua, não é algo fácil, né? Porém, também ao mesmo tempo muito prazerosa. Bom, eu me chamo Givan Pramod, eu sou especialista em neurociência e comportamento e desenvolvo através, né, da própria neurociência alguns outros aspectos voltados mais para o processo terapêutico, relacional. E quando falamos sobre relação em 3 esferas, da relação amorosa, sim, da relação interpessoal e da relação intrapessoal, que é a relação de você para com você mesmo. Então, eu procuro sempre dentro dos meus estudos, das minhas pesquisas, entender comportamentos que possam fazer você performar dentro do aspecto comportamental no sentido de relacionamento, porque eu sei que a partir da relação é que essas relações vão gerar novas oportunidades, seja para um relacionamento amoroso, seja para um relacionamento profissional e seja para uma vida mais saudável também. Então, com esse objetivo, nós desenvolvemos essa metodologia de neomagnetismo, onde a gente trabalha, né, principalmente com 3 bases, sendo ela a ferramental, como as ferramentas do Tantra, principalmente com relação ao processo meditativo, mas nós trazemos também, né, o magnetismo como ciência base de início dos estudos de Mesmer, mas mais atualmente falamos sobre biofótons, que é uma teoria já validada pela ciência, onde mostra que a célula produz luz. Então, seres de luz e como trazer biomodulação dessa luz já corporal, seja em você mesmo ou no outro, de uma maneira que você possa tornar um organismo saudável. Então, todo o nosso objetivo, todo o nosso conteúdo tem a ver com esse aspecto comportamental que envolve essa base relacional, mas que tem a ver também com esse processo terapêutico para que a gente possa se tornar pessoas melhores, né? No Tantra a gente já está numa caminhada há mais de 15 anos, então é uma ciência, apesar do que as pessoas imaginam que seja uma ciência voltada única e exclusivamente para o aspecto relacional, afetivo, né, de cama principalmente, mas o Tantra tem muito mais a ver com o processo meditativo do que realmente com esse aspecto mais íntimo da relação a 2. Ainda assim, a gente aproveita também dessa tecnologia para também melhorar as relações afetivas. Muito bom, muito bom. Como o Givan falou, né, a gente teve o privilégio de nos tornarmos amigos há 6 anos já, né, Givan? Passa rápido. Eu brinco, assim, ó, pessoal, como ele falou, né, a gente tem a possibilidade de, quem sabe, voltar a sermos parceiros comerciais, mas o Givan foi um dos primeiros projetos que eu lancei no digital, né, numa sociedade. Verdade. E até hoje, na minha apresentação, eu coloco ali que eu já lancei desde massagem tântrica até cursos para escritório de contabilidade. Foi o ambiente mais diferente ali que eu havia lançado nesse sentido. E o Givan, nessa construção dele, desse ecossistema de negócios digitais que foram criando, cara, ele tem algumas histórias muito legais e alguns pontos que a gente vai trazer aqui, que eu admiro muito no Givan, que é, por exemplo, a mentalidade que ele desenvolveu, a resiliência que ele tem para passar por diversas dificuldades, diversas questões que os próprios especialistas passam, né? E vai se desenvolvendo a cada passo. A primeira dificuldade que eu lembro que o Givan passou foi para o começo dele mesmo no digital, né? Quem vê ele aqui falando de tantra, de neomagnetismo, não sabe que ele realmente era um guerreiro, mas um guerreiro das Forças Armadas, né? O Givan tem um histórico militar. Então ele era um servidor público com uma carreira estável, Sim. Né? Era da polícia e fez essa migração para o ambiente digital. Givan, fala um pouquinho disso pra gente, dessas dificuldades, o que você sentiu nessa migração aí, cara? Olha, eu tenho que ser, aliás, eu sou muito grato, inclusive, né, a esse período que eu passei na Polícia Militar do Estado do Paraná,
que eu atribuo a isso justamente a resiliência, o treino de resiliência que eu precisei viver, né, seja no digital ou às vezes a mesma no mundo offline. Então a corporação ela me forjou a ser um homem com mais princípios, com mais resiliência, né, com mais voz de comando. E isso me tornou, na verdade, não só a ser um profissional na área do digital, mas a ser o terapeuta que eu sou hoje, né? Então, eu sou muito grato à corporação, à Polícia Militar do Estado do Paraná, em ser quem eu sou hoje, graças realmente a esse período que eu passei dentro da corporação. E foi uma decisão viver o que eu vivo hoje, né? E quando não era algo que eu não gostava de fazer, as pessoas falam assim, nossa, bem melhor no que você está hoje. Eu falo, cara, eu gostava muito do que eu fazia, né? Eu gostava tanto ao ponto de me especializar até mesmo fora da corporação, né? Eu fiz cursos com o pessoal da SWAT, de Dallas, dos Estados Unidos. Eu estava sempre procurando pelos melhores equipamentos, uma forma de me aperfeiçoar para que eu pudesse prestar um bom serviço para a comunidade. E isso, de certa forma, também sempre foi bem visto dentro da corporação. Quando eu decidi fazer essa transição, né? Praticamente não foi algo muito planejado, foi algo, assim, uma decisão tomada um pouco, de certa forma, né, tomada meio no supetão, mas eu já entendia que eu queria algo diferente daquilo que eu estava vivendo. Eu gostava muito do que eu fazia, mas eu entendi que naquele período de tempo que eu levei para fazer a transição, eu queria esse algo mais, esse algo que ia me levar para fora do estado do Paraná, e hoje a gente já atua em mais de 21 países. Então, tomar a decisão não foi uma tomada fácil, porém eu entendi que era necessário para que eu pudesse alçar esses voos que dentro da corporação eu não poderia. Ainda assim, né, como eu disse, olhando para trás foi o que me preparou para viver o que eu vivo hoje. Então, quando eu tomei a decisão de realmente fazer essa transição, foi uma decisão que, apesar de não ter sido muito estudada, ainda assim, quando eu cheguei nesse outro lado da ponte, eu falei, agora queima a ponte porque não tem mais para onde voltar. Então é daqui para frente. Isso para mim foi fundamental. Ter esse pensamento foi fundamental para que eu pudesse começar a aprender como eu ia então, né, caminhar, porque eu já era um profissional terapeuta. Mas eu não sabia ainda como caminhar em diversos outros caminhos que pudessem me trazer retorno financeiro, me trazer autoridade, me trazer estabilidade, né, dentro daquilo que eu faço. Então foi uma descoberta, né? É aquela velha história, você dorme e acorda, e quando acorda você pensa, como é que eu vou me vender hoje de uma maneira diferente, inusitada, e eu sempre pensei dessa forma também. Eu acho que todo projeto ele deveria começar pelo conceito, né? Qual é o conceito desse projeto? Porque esse conceito ele tem que ser um diferencial do mercado. Primeiro, sendo um diferencial, sendo esse algo novo, você se torna atrativo e, principalmente, você não tem concorrência. Então, a pergunta sempre pela manhã era essa. Como é que eu posso me tornar diferente para vender de uma maneira inusitada, mas que ainda assim ajude as pessoas e que eu possa, né, ter o retorno que eu gostaria dentro desse cenário. Muito legal. E, né, Giva, você vinha de uma carreira estável. Muita Sim. gente que está nos assistindo, né, está pensando nessa questão de, às vezes, estar num trabalho estável, é concursado, como você era, e está pensando em vir para o digital, seja na frente das câmeras, como um expert, que é a função que você desempenha hoje, ou nos bastidores, que é a função que eu desempenho hoje. Essa pessoa está pensando nisso, né? O que você faria de diferente? Porque você falou que foi meio de supetão, né? Então, provavelmente você errou em alguns pontos. O que você enxerga assim que, putz, cara, não devia ter feito dessa forma, poderia ter feito mais estruturado? O que você dá de dica prática pro pessoal que quer fazer essa transição? Olha, eu acho que hoje, pelo momento que a gente vive hoje, pode ser que amanhã já não seja dessa forma também, assim como lá atrás não seria, né? Mas vendo hoje, eu prepararia o campo. Ou seja, eu tentaria criar uma autoridade em várias plataformas, ou seja, YouTube, Instagram, TikTok, Kawaii, e existem algumas outras também, mas essas são as principais para mim hoje, né? Então, o que eu faria seria criar conteúdos dentro de um tema daquele que eu escolhi para poder falar sobre, mesmo que eu não seja ainda um especialista sobre aquilo que eu estou falando, porém, eu faria novos estudos sobre aquilo que eu gostaria de falar, trazendo realmente algo que pudesse fazer diferença para quem tem interesse pelo mesmo tema. E, com certeza, habitaria essas plataformas, né? Eu comecei pelo YouTube, e é muito legal porque eu vejo que muita gente hoje, até hoje,
fala, eu assisto muito seus vídeos do YouTube. Então, no YouTube hoje, na época nem tinha o Shorts, né, mas eram vídeos um pouco mais longos mesmo. E aquela base me preparou para outras plataformas, inclusive, né? Então, o YouTube, ele sempre foi campeão ali para poder fazer aumentar essa audiência. O que eu teria feito diferente seria, talvez, preparar né, essa plantação de mídias digitais dentro, né, de plataformas que entreguem esse conteúdo. E eu faria, né, mais conteúdos, mais gravações, enfim. Hoje a gente tem o que eu não tinha lá atrás. Boas câmeras que são de acesso para qualquer pessoa, que tem hoje praticamente de qualquer valor, de qualquer preço, que fornece uma boa qualidade de áudio, que fornece uma boa qualidade de imagem. Então, ainda assim, mesmo tendo recursos um pouco mais limitados, né, deu certo. Sim. Deu certo, porque eu fui um dos poucos, se não o único, a falar sobre o que eu falava naquela época. Então, isso me deu uma visibilidade muito maior. E me tornou a referência que eu sou hoje. E as pessoas lembram ainda, né? Porque eu também não deixei de produzir conteúdo. E eu entendi que essa produção poderia ela ser mais qualitativa e poderia abranger também outras plataformas. E isso, sem sombra de dúvida, fez total diferença no jogo. Muito legal. Começar antes em um determinado nicho, né, ou um micro nicho, como foi o teu caso, é sempre fundamental nesse sentido. Você já era especialista em Tantra nesse sentido, né? Você já entendia muito disso. O que eu mudaria nesse ponto, né, quando eu dou essa sugestão para quem está vindo de uma situação estável, assim, é que muitas vezes a gente encontra pessoas que ainda não têm uma especialidade para querer vir para o digital, mas a pessoa é expansiva, consegue se comunicar bem. Uhum. Quando você tem esse perfil, né, você é uma pessoa que se comunica bem, mas ainda não tem uma especialização muito grande, então o teu posicionamento tem que ser o de aprendiz. Compartilha com as pessoas o que você está aprendendo e diz para as pessoas que você está numa fase de aprendizado e que você está compartilhando com elas aquilo que você está aprendendo. Sim. Esse é um caminho legal nesse sentido. Agora, se você não é uma pessoa expansiva, não tem um conhecimento específico ainda, de repente os bastidores do digital é um melhor caminho para você nesse sentido. Né? Sem dúvida. Porque os bastidores ele é mais democrático. Você não precisa ter um conhecimento profundo sobre Tantra, por exemplo, como foi o caso do Jivan, né? Você pode aprender sobre edição de vídeo, você pode aprender sobre copy, você pode aprender sobre gestão de projetos, que é um dos profissionais que a gente mais demanda hoje, e aí começa no digital. Hoje, para que o teu negócio digital aconteça, né, eu sei que você faz muita coisa sozinho, mas demanda outros profissionais juntos com você, né? Como que você se organiza hoje com essa parte de... A gente, vez ou outra, a gente não está conseguindo dar conta de tanto material, às vezes, produzido, né? Então, uma questão hoje que tem feito muita diferença é a questão dos cortes, né? Então, eu sempre acabo terceirizando essa parte, onde, por exemplo, a gente tem cortes de podcasts, entrevistas, na TV, em outros locais, e aí esse profissional, ele acessa esse conteúdo e ele faz os cortes de partes importantes daquilo que a gente falou dentro daquela reportagem, né? E que tem a ver com aquilo que a gente vende, propriamente dito. Então, parte gráfica também, as pessoas que desenvolvem, por exemplo, os banners para dentro das atividades que a gente, dos cursos que a gente oferece, os banners, as capas, um material mais, posso dizer assim, mais visual, né? Então, esse know-how eu não tenho, né? Por mais que a gente vai lá, se esforce um pouquinho mais no Canva, mas ter uma pessoa que faça isso é fundamental porque ela acelera o processo, ela te entrega rápido e você consegue montar ali o quebra-cabeça para você entregar um conteúdo com mais qualidade. Então, as pessoas dos cortes hoje são pessoas que quando fazem para mim, dá uma boa diferença, né? Existe uma estratégia, uma estrutura também, né? que aumenta as vendas, que pode levar para mais pessoas. Mas essa infraestrutura mínima que seja das pessoas que montam essa questão do visual e essas pessoas também que fazem essa parte de edição e cortes, ou mesmo das pessoas que estão fazendo a captação, nossa, elas me aceleram assim absurdamente o processo. É importante, né? Hoje, como eu digo, tem mais pessoas nos bastidores para fazer o palco acontecer do que no palco, como é o teu caso. Verdade. Mas falando de palco, Jivan, você sempre foi essa pessoa expansiva, assim, que conseguia se comunicar bem? Como que você desenvolveu a tua comunicação? Que dica prática que você pode dar para as pessoas que querem vir para o digital, para que elas também desenvolvam a comunicação? Legal. Fala um pouquinho sobre isso. Então,
Eu acho que toda habilidade começa com uma dor, né, Bruno? Então, por exemplo, eu sempre fui uma criança e um adolescente, assim, mirradinho, pequenininho, né? E foi engraçado porque eu acho que o auge do bullying foi quando a minha mãe me matriculou numa escola chamada Gente Miúda. Aí ali não teve, não teve para onde correr. Mas o que acontece dessa percepção minha de criança e de adolescente, ainda sem muito essa condição de visualização maior, macro, né? Isso resumido ao meu núcleo de amigos, é que eu percebia que, mesmo sendo uma criança pequena, um adolescente mais magrinho, né, não tão visto, tão bem visto quanto os meus amigos mais fortes, maiores, e eu tive talvez uma certa dificuldade até no desenvolvimento ali, porque você já tem 15 anos, mas você ainda, né, parece que tem o tamanho de uma criança de 12, de 13, eu percebia que, já que eu não tinha como competir nessa área, eu tinha como competir no diálogo. Então as pessoas gostavam de conversar comigo porque eu sempre estava trazendo alguma novidade. Então eu acho que uma dica fundamental para as pessoas que querem desenvolver uma boa comunicação é ler. E ler muito sobre qualquer coisa. Porque aí você, no ciclo que você tiver, no âmbito que você tiver, você vai poder falar sobre alguma coisa diferente e às vezes até alguma coisa que aquelas pessoas já estão falando. Então o meu vocabulário, eu procurei sempre ter um vocabulário um pouco mais rebuscado, um vocabulário um pouco... E para minha idade era algo muito diferente, né? Os meninos estavam falando em gíria, e eu estava falando sobre palavras daquilo que eu lia. Então aquilo eu percebi que aquilo era um diferencial, eu falei, opa, se está dando certo dessa forma, eu vou continuar assim. Então, sempre trazendo alguma novidade sobre aquilo que eu lia num panfleto, numa revista, num livro. E era muito interessante também quando criança, porque enquanto, né, meu pai ia à banca de revista com a gente, na época era uma prática, né, que a gente adorava, né, ver o cheiro da revista nova, do álbum de figurinhas. Então, enquanto meu irmão estava lá querendo, né, aqueles pacotes de figurinhas para poder preencher um álbum, eu estava pedindo um livro do I Ching, um livro de tarô. E aí isso foi um problema em casa, porque minha mãe evangélica não aceitava quando eu chegava com aquilo. Mas eram leituras diferentes, de um processo diferente, isso também eu atribuo um pouco a essa questão da espiritualidade, mas, ainda assim, desenvolveu a minha comunicação de uma maneira muito exímia, de uma maneira muito prática e com um vocabulário muito vasto também. Então, esse era o meu diferencial através de uma dor que, como eu não conseguia promover de um jeito, eu acabava promovendo de outro, né? Então, e eu cresci dessa forma. Então, a minha comunicação vem dessa necessidade de poder criar um diferencial no meu ciclo de amizades, né, de alguma forma ser visto, que é uma necessidade psicológica do adolescente, do ser humano de forma geral, mas quando você se torna adulto, você lida com isso de uma maneira um pouco diferente. Mas dessa dor veio essa comunicação. E aí eu comecei a entender também que as manifestações artísticas me atraíam. Então, aos 16 anos, isso eu acho que você não sabe, Bruno. Isso eu acho que eu não sei. Aos 16 anos, eu nasci em Curitiba, mas aos 8 anos eu fui morar na Bahia. Aos 16 anos, eu voltei para Curitiba para passar férias. Nessa passagem de férias, meu pai me liga, eu já estava morando com meu pai na época, ele falou, olha, eu estou saindo da empresa aqui, estou voltando para Curitiba. Meus pais separados na época. E aí eu falei, e agora, né? Ele falou, já fica aí. Enfim, eu fui procurando algumas atividades para poder ir me inserindo novamente nesse contexto, né? Desacostumado com estar em Curitiba. Mas uma coisa que sempre me atraiu era, além da leitura, a escrita. E eu gostava muito de fazer poesia, né? No que eu achava que era poesia. Olha, essa parte de poeta do Givan eu não conhecia. E é a primeira vez que eu tô contando, hein? Então, o que aconteceu? Eu me inscrevi, eu vi lá no jornal de domingo, né? Eu sempre estava procurando ali emprego, alguma coisa assim para fazer. E aí, mesmo, né, estando ainda em período colegial, eu lá me deparo com um anúncio no jornal Gazeta do Povo de um concurso realizado pelo Centro de Filosofia Delfos, nunca esqueci, não sei nem se existe ainda, que estavam fazendo um concurso de poesia. O tema era natureza. E eu escrevi uma poesia com o tema natureza, e botei dentro de uma cartinha, fui até o endereço do Centro de Filosofia Delfos, que na época era ali próximo à Praça Osório. Só que quando eu cheguei lá, estava fechado o Centro de Filosofia. E eu peguei e falei, não vou perder viagem. Pum, enfiei por debaixo da porta.
Falei, eles devem considerar a inscrição. Na época não existia um online, né? Uhum. Era no escrito, no punho mesmo, você tinha que enfiar debaixo da porta lá. Enfim, e aí passou-se um tempo, se eu não me engano, uns 30 dias, e eu recebo uma carta em casa dizendo que eu tinha sido um dos finalistas desse Que concurso. legal. Eu falei, poxa, combinei com meu pai, né? Eu falei, pô, pai, agora vamos lá comigo, porque a coisa ficou séria aqui. E aí a gente chegou lá e na hora de eu me apresentar, a recepcionista falou assim, mas foi ele mesmo que escreveu? Quantos você tem? Eu falei, eu tenho 16 anos. Só que 16 anos com carinha de 13, né? Uhum. E aí eu perguntou, o senhor é o responsável? Não, sou o responsável, vim junto e tal. E aí, beleza, sentamos numa sala cheia de pessoas todas mais velhas que eu, todas muito mais velhas que eu, adultos. E aí começaram, né, a falar sobre o concurso e tudo mais, e aí vamos chamar o 10º colocado, selecionamos 10 aqui que vão receber uma premiação, e aí o 10º colocado, professora da UFPR, né, 9º colocado, padre, não sei da qual paróquia, né, o 8º colocado, professora do Cefet, e nada de me chamar. E aí meu pai olha pra mim e fala assim, olha, não se decepcione, porque provavelmente isso foi um engano. Chamaram só pra te dar oi aqui, né? Saber Ou, de repente, né, vocês chamaram até por engano. Uhum. E eu já tava meio ali, falei, então tá, não vou ganhar nada, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Chamaram o 4º lugar e ainda assim não tinham chamado meu nome. No 3º lugar, uma grata surpresa, um aluno do Colégio Estadual, Protásio de Carvalho, senhor, né? E aí me chamaram lá e eu falei, caraca. E eu tinha visto que aquelas pessoas que estavam pra trás, assim, e eu até me senti um pouco mal por isso. Eu falei, mas eram adultos, né? E, enfim, e eu fui premiado ali como recebi uma plaquinha, recebi um convite para levar no caso, um acompanhante para um restaurante, era tudo pago pelo hotel e tudo mais. E eu fiquei maravilhado com aquilo também. Então, de certa forma, né, a comunicação, ela não só da parte falada, mas da parte escrita, é algo que também sempre floresceu, né? Então, isso era uma particularidade, assim, que de alguma maneira também, né, mostrava que existia. E aí, nossa, no colégio lá fizeram uma plaquinha, colocaram, minha professora de português, meu Deus, né, virei o aluno sensação da escola lá, porque saiu na Gazeta do Povo, depois o nome, o colégio e tudo mais. Então a comunicação, ela, de certa forma, acredito eu, já venha sendo desenvolvido até desde essa necessidade inicial, mas também depois essa inclinação para a veia artística, né? Cara, muito legal. E essa tua história me traz um outro ponto em relação a você, que é essa questão da tua autoconfiança. Cara, o quanto passar por esse episódio fortaleceu a tua autoconfiança. Né? Porque assim, eu percebo muito isso em quem tá no digital, quem tá na frente das câmeras, quem tá, né, é o especialista que nós chamamos, essa pessoa precisa ter uma confiança elevada. E isso provavelmente, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, foi uma coisa que elevou muito a tua confiança naquela idade, pô, com 16 anos, né? E quais outras coisas, além dessa, aconteceram para elevar a tua confiança? E se você considera que você é uma pessoa de alta confiança, assim? Às vezes eu falo, né, que minha autoconfiança vem do acaso, né, porque primeiro eu acho que é sempre assim, eu tenho um valor muito forte comigo, que é o valor do desafio, né, o valor do desafio é algo que me instiga. Então, primeiro, sempre quando eu pretendo fazer alguma atividade, eu estudo um pouquinho sobre aquilo, né, e eu me percebo, na verdade, se eu tive outras experiências que eram semelhantes e que ainda assim eu consegui desenvolver alguma coisa pelo menos mais próximo do bom ou do algo aceitável, né? Então, cada vez que eu fazia isso aumentava ainda mais a probabilidade de dar certo. Eu fui ano passado, eu não sei se você sabe disso também, mas ano passado eu fui convidado para fazer cinema. Oh, que legal. Eu fui fazer um filme que vai ser... eu vi nas tuas redes sociais. Verdade. Eu fui convidado para fazer um papel de um policial. Por um acaso, né? Um acaso da vida. E aí nessa análise de falar assim, eu já fiz isso? Porra, já fiz isso de maneira extraordinária. Já fui policial de verdade. Então eu era o único policial de verdade ali na ação, né, do filme. Então aquilo por si só já me deu a confiança necessária do que eu precisava para fazer o papel, né? E até então eu não tinha fala no filme. E aí eu pensei, poxa, vamos lá, porque eu já fui policial, então eu sei o que tem que fazer, né, acima dos atores. Mas é diferente. Só que eu só descobri que era diferente quando eu tava lá.
Quando eu tava lá é que eu descobri que era diferente, né? E aí eu lembro que na última cena que eu ia fazer, teve lá um conflito de continuidade, né? Existe um profissional que fica só tomando conta disso, de continuidade. Falou, olha, a continuidade não pode ser com aquele policial, o policial 1, vamos dizer assim, né? Eu era o policial 03. Não pode ser o 01. Por quê? Porque ele tava na outra cena lá, só que era o ator. Era o cara que fazia, e foi o policial que era o delegado, digamos assim, né? Que tomava a maior parte das cenas, na fala principalmente. Só que era um ator profissional. E aí o pessoal do cast me mandou uma mensagem falando assim, olha, Givan, a continuidade não vai dar para ser o 01, tem que ser o 03. Aí ela me mandou, o 03 tem fala. Aliás, minto, tava eu e um outro policial que era ator também, e ela falou assim, olha, vai ter fala, só que não pode ser, e a gente tá vendo aqui como é que vai conduzir isso. Eu falei assim, deixa que eu falo. Era uma fala curta, eu falei, deixa que eu falo. Mas aí a outra condição não é só o falar, e aí isso tem muito... Por que eu tô contando essa história? Porque isso tem muito a ver com o digital. Né? Porque, primeiro, você se expor. Segundo, você ter uma fala. Terceiro, não é só falar. Você tem que entender a contextualização para você, de certa forma, interpretar a fala. Então, hoje, no digital, eu vivo o tempo todo isso. Eu achei que isso ia me ajudar lá dentro do cinema. Me ajudou pela confiança ou autoconfiança, porque eu já estou acostumado a improvisar. Mas entender lá dentro do processo foi fundamental e crucial também, ou seja, entenda qual é o cenário que você está, qual é a circunstância, quais são os bastidores, né? Em que tema você está inserido, para daí você entender que, além da exposição, além da fala, além da interpretação da fala, você tem que estar em congruência com aquilo que você está dizendo. Isso para mim foi especial demais. Então, era muito engraçado porque eu tinha uma fala, então o que eu fazia? Eu corria na cena, para chegar até, eu contracenei com o Schunemann, que é um ator que eu cresci assistindo nas novelas, né? Eu me esqueci o primeiro nome, acho que era Werber Schunemann. E aí, olha como mudou o jogo. Então eu corria, parava para falar. E aí ele olha para mim e ele fala assim, não para falar. Aliás, o diretor me disse isso, não para falar, vem falando. Eu falei, eu correndo e eu começava a falar. E eu falava, mas a minha entonação, dentro de um contexto que eu estava aprendendo naquele momento, não era ainda o adequado. E o Schunemann falou assim para mim, ele falou assim, olha, a fala não tem pausa. Eu falei, então tá, então eu vou falar mais corrido. Aí ele falou assim, não foi isso que eu quis dizer. Você não é falar corrido, não tem pausa, você tem que ter uma continuidade na fala. Eu falei, cara, isso mudou o jogo. Né? Porque eu falava assim, porque o ladrão acertou o meu companheiro e ele acabou fugindo. A falta de pausa é justamente a continuidade da fala. Olha, fulano fugiu, acertou o meu companheiro e a gente está atrás dele aqui, o último lugar que a gente viu foi ele aqui. Você chegou a ver ele andando pelas redondezas? Cara, isso mudou o jogo. Então, entender o contexto e uma única dica de um profissional de excelência como esse ator, né, ele mudou o jogo naquele sentido para mim também. Então, os desafios, primeiro, foi o que me mobilizou a trazer mais autoconfiança, porque eu acabava aceitando o desafio, como é o desafio do próprio Namasterol. Porque logo após o cinema, uma outra amiga minha, a doutora Zeferina, que é uma excelente comunicadora, né, é a primeira sexóloga humorista do Brasil, e ela me fez esse desafio. Givan, o que você acha agora de enfrentar os palcos, mas fazendo piada? Falei, cara, tá aí um jeito das pessoas me levarem a sério. Gostei. Né? Um jeito das pessoas me levarem a sério é fazendo piada, porque se o tema da sexualidade e relacionamento às vezes é muito pesado para algumas pessoas, talvez elas indo para rir sobre aquilo, né, seja mais leve. E foi quando eu assumi essa responsabilidade também. Eu já me apresentei no teatro em São Paulo, mas eu tô com um frio na barriga absurdo para subir no palco novamente em Curitiba, porque eu não sei o que vai ser. Apesar de ter um roteiro, eu não sei o que vai ser. Porém, se eu olho para trás e fiz de alguma forma, se é algo que foi semelhante em algum momento e eu já fiz uma vez, cara, isso me dá mais autoconfiança para continuar fazendo. Cara, muito bom mesmo. E porque eu acredito, Givan, que não tem empreendedorismo, seja no digital, seja em qualquer área, sem essa autoconfiança. E também não tem empreendedorismo se você fica sentado com a bunda, né, na cadeira. E isso que você fala, né, cara, olha, trazendo essa questão do cinema, que vai ser implementado no digital também, me lembra de outra grande característica sua que eu admiro, que é o quanto, cara, você consegue abrir portas.
né? Assim, se relacionar com outras pessoas, estar em um evento, se posicionar. Cara, isso é muito, muito legal, né? Várias vezes você está, né, lá em Portugal, Uhum. abrindo portas, como eu falei, no cinema, e várias questões nesse sentido, né? Cara, como que você trabalha isso? Como que você consegue ser essa pessoa e o quanto, né, provavelmente o magnetismo tem a ver com isso, né? Sim. Para você, pô, conseguir ser esse cara que chega nos lugares, é convidado. Olha, o magnetismo, ele tem, a gente chama isso de magnetismo pessoal, né? Ele tem total influência naquilo que eu faço e na forma como eu sou. E para a gente poder criar esse magnetismo pessoal, a primeira coisa eu acho que é fundamental é gostar de pessoas. Gostar de pessoas. Gostar de pessoas é querer estar com pessoas, né? É querer estar com pessoas. Mas eu acho que acima até de estar e gostar de pessoas, é querer de um desejo muito genuíno de contribuir com essas pessoas. Sabe, eu sempre penso da seguinte forma, eu preciso transformar o ambiente que eu tô, eu preciso estar naquele lugar, mas eu quero que quando eu saia desse lugar, aquele lugar seja um lugar melhor. Todas as minhas conversas, elas nunca vão ser conversas que as pessoas não vão ter um acréscimo. Assim, se a gente for sair para jogar conversa fora, olha, eu nem saio, né? Mas se eu vou estar sempre procurando em alguma brecha, alguma coisa, eu vou te investigar, eu vou te perguntar de que maneira eu posso contribuir com você também. E eu acho que isso, a pessoa trazendo essa característica, acaba sendo uma pessoa bem-vinda em qualquer meio, né? A pessoa acaba sendo uma pessoa que as pessoas querem estar por perto, porque eu lembro antes que eu era só uma pessoa expansiva onde as pessoas se sentiam bem, mas eu não era uma pessoa convidada para projetos. Por quê? Porque o Givan tá rindo de tudo o tempo todo, o Givan leva tudo na piada, né? Ser expansivo, e é o que as pessoas não entendem, as pessoas confundem muito em se mexer demais, se balançar demais, falar demais, e às vezes em alturas de tom de voz que de certa forma, incomoda, né? Então, ser expansivo é quando você pensa para dentro. Ser magnético é quando você traz essa expansão para dentro. E quando você traz essa expansão para dentro, é usar dessa energia, dessa força, para você entender como você pode melhorar a vida de alguém, ajudar alguém de alguma forma, né? E ao ponto até, às vezes, de você tomar a contrapartida e fazer junto. Então, isso acaba me conectando às pessoas, mas sem também esquecer que, apesar de você estar ali pelo outro e para o outro, que existe uma essência em você, que você pode ser uma referência de alguma coisa, que você pode ser um profissional, talvez, que atua em determinada área, e você se apresenta desta forma também. Né? Por muito tempo eu vivi um conflito absurdo de como eu posso me identificar, como é que eu vou me apresentar às pessoas. E eu tenho uma voz comigo, eu sou meio esquizofrênico, que ela fala, né, comigo. Eu não sei quem é, mas algumas pessoas vão dizer, são seus mentores, são seus guias, é Deus, são os anjos. Não importa quem seja, me ajuda bastante. E essa voz fala, cara, você é um terapeuta. Né? O que faz o terapeuta? O terapeuta não é aquele que cura as pessoas. O terapeuta é aquele que cuida das pessoas. O terapeuta é aquele que vai olhar o entorno e ele vai pensar ou projetar o melhor cenário para aquelas pessoas. E quando eu entendi isso, quando eu entendi, cara, eu sou um terapeuta, antes de qualquer coisa, eu me apresento como professor e terapeuta, como terapeuta e palestrante. Então, o terapeuta, ele está sempre à frente. Então, olha, o que você faz? Eu sou terapeuta e, dependendo do contexto, e ator, né? Eu sou terapeuta e comediante. Eu sou um terapeuta e professor, eu já dei aula em universidades aqui em Curitiba, né? Falando sobre neurocomunicação e vendas, falando sobre gestão e estratégia emocional, falando sobre liderança humanizada. Então, eu sou um terapeuta e professor, né? Então, entender primeiro quem você é, para que você possa sempre ter esse norte, vai fazer com que você não saia do caminho. E toda vez que eu tentei sair do caminho, não deu certo. Hoje eu vou virar, sei lá, vou virar um cara que vai trabalhar só com comunicação, ou um cara que vai só dar treinamento dentro das empresas. As coisas começam a acontecer, mas vão, sabe, degrau a degrau abaixo. Quando eu assumo novamente a postura do terapeuta, as coisas voltam a acontecer novamente. Então, primeiro, entender quem você é no processo, quem é você na fila do pão.
Segundo, traz a sua expansividade, se você é expansivo, para dentro. Se você não é expansivo, trabalhe essa condição que já é um ativo, já é uma condição que vai te favorecer, uma qualidade. Trabalhe essa introspecção para você trabalhar com essa potencialidade, seja nos bastidores ou até mesmo vir a trazer, né, alguma condição que você possa externar ao mundo. Mas já trabalhando essa introspecção de maneira positiva. Goste de pessoas e exercite estar com pessoas. Estar com pessoas é um exercício e nem sempre eu quero estar. É um exercício. Então, a partir do momento que você esteja com pessoas, comece a entender dentro do contexto como você pode ajudá-las de alguma forma. Às vezes, não é nem a forma de você transformar a vida dela de uma maneira muito definitiva, mas um elogio. Busque um elogio em alguém que você está, você já vai estar fazendo um bem para essa pessoa, porque na maioria das vezes a gente está buscando algo para consertar em alguém. E as pessoas não estão quebradas. As pessoas não estão quebradas. Você não busque algo para consertar, busque algo para elogiar. Muda o viés do negativo para o positivo. E nós, como seres humanos, temos essa condição biológica inclinada ao negativo por uma condição de sobrevivência. E aí a neurociência explica. Mas se você começar a treinar esse ponto de vista de uma maneira, cara, o que eu posso elogiar aqui no Bruno? Logo que a gente se encontrou na entrada, né? Sim. O Bruno já, como o cara tá bonito, como o cara tá cheiroso. Falei, poxa, como você tá elegante. Então, exercitar isso é uma forma de você se tornar magnético, estar entre pessoas, e estar entre pessoas significa gerar oportunidades, e você não sabe nem aonde essas oportunidades vão dar. Assim como aconteceu comigo em 2 convites, um para fazer cinema e outro para fazer stand-up. Eu nunca me imaginei fazendo isso. Muito legal. Shiva, e olha que bacana, né, nessa questão que você está trazendo para a gente aqui, dessas oportunidades, de tudo mais nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho do Tantra, né, porque às vezes as pessoas confundem, você deve passar muito por isso, que as pessoas só pensam no Tantra sobre o sexo, né, pegação e mulherada, e eu lembro que desde quando a gente trabalhou junto, era um posicionamento que você nunca quis adotar, assim, né? Tipo, usar o Tantra para pegação. Era um caminho mais fácil, era um caminho mais curto, mas você nunca foi por esse caminho. E quando a gente entende um pouquinho mais sobre o que é o Tantra, e eu quero que você explique para nossa audiência um pouquinho mais também, a gente está falando muito sobre energia. E como que essa energia do Tantra pode ajudar um empreendedor digital? Opa, fantástico. A pergunta foi fera agora. Primeiro, precisamos entender o Tantra, né, como uma filosofia comportamental. O Tantra ele tem a ver com quebra de paradigmas. Ele tem a ver com desenvolvimento pessoal, com o desenvolvimento desse processo energético, para que você possa alcançar um nível de expansão sensorial que não tem nada a ver com misticismo, nada a ver com esoterismo. O Tantra é a coisa mais pé no chão que eu conheço. Por quê? Porque ele trata do ser humano como ser humano. Uma pessoa aqui, né, dentro dessa matéria, convivendo e interagindo com outras matérias também. Então, o Tantra ele vai sempre trazer como premissa esse aspecto de convivência, esse aspecto de transmutação ou de ressignificação do processo que você vive aqui na Terra, ou seja, dentro de um relacionamento, dentro de um processo profissional, dentro de uma condição emocional principalmente, né? Então, se a gente for analisar se a gente for analisar o Tantra como ciência, eu posso entendê-lo como uma ciência de transformação. Acima de tudo, o Tantra é uma ciência da transformação. Como é que eu posso pegar algo que talvez não me leve tão próximo ao meu objetivo e transformar isso como um ativo de tal forma que possa me aproximar daquilo que eu quero para a minha vida? Começa por aí. Se a gente entender essa base do Tantra, a gente começa a tirar ele dessa marginalidade que está vinculada, e o problema maior não é estar vinculado ao sexo, é estar vinculado à pornografia, é estar vinculado a uma questão mais primitiva que, honestamente, não tem certo e errado. Dentro de cada um, eu acho que existe uma inclinação e cada um está num degrau de consciência nesse processo. E a sexualidade eu vejo como um processo de consciência. E quando falamos sobre sexualidade, a gente vai entender desde a sexualidade primitiva, desde a condição base, onde a gente está vinculado única e exclusivamente à fantasia, a níveis realmente mais primitivos dessa sexualidade, que está vinculada à sobrevivência, até a um nível de expansão de consciência onde você percebe o todo, onde você se sente em comunhão com Deus. Então a sexualidade ela vai andar neste caminho, desde a base
até realmente a um nível de sublimação. Então, o Tantra ele é a ferramenta para isso. O Tantra ele é a ferramenta que vai te conduzir nesse processo. E quando a gente fala sobre sexualidade, as pessoas falam muito, por exemplo, sobre energia sexual. Falar sobre energia sexual é redundante, porque toda energia é sexual. E quando eu falo sobre sexual, eu não estou falando sobre o ato. Eu estou falando sobre o que te movimenta, sobre o pulso de vida e que de época em época se dá um nome. Ora Kundalini, ora Elan Vital, Mesmer chamava de Elan Vital, Freud chamava de libido. Então, a cada época, a gente tem um nome para essa definição desse pulso de vida, desse poder de cocriação, né, esse poder de criação também, né, que envolve a parte de criatividade, que envolve essa parte de mobilização ao ponto de você fazer alguma coisa. Então, o empreendedor digital que não mobiliza essa energia de forma adequada, ele fica restrito, ele fica refém de uma série de condicionamentos que às vezes veio da infância, às vezes veio de algum trauma, de algum bloqueio, que faz com que ele não avance. Dentro do processo de desbloqueio, dentro desse processo, né, seja dentro de um processo terapêutico, meditativo, né, ou mesmo de uma condição orgástica, que pode ser sim advindo até de uma relação, porém, se houver nível de consciência para isso, você vai conseguir ser muito mais expansivo no sentido de poder levar a sua mensagem, você vai trazer uma comunicação muito mais adequada. Por quê? Porque a energia também está aqui nesse chakra que nós chamamos de Vishuddha, que é um chakra da comunicação. Então, se você não traz essa energia a mobilizar esse núcleo de energia, você não vai ter uma boa comunicação, você vai ter uma comunicação travada. Então, o Tantra ele é uma ferramenta para poder desenvolver esse processo energético, e perceba que pouco tem a ver com o ato do momento A2, né, mas tem a ver com essa condição de vida, tem a ver com essa condição orgânica, e que tem a ver com as nossas glândulas também. Né? Então, quando a gente fala sobre energia, e essa foi a base do desenvolvimento do neomagnetismo, inclusive, porque foi uma briga que eu tive com Deus perguntando o que vem antes do Tantra. Né? Porque tá difícil falar de Tantra. O que eu posso falar a Deus? Deus falou, fala do que vem antes do Tantra. E o que vem antes do Tantra, na verdade, não é o passo antes, é a matéria-prima. E a matéria-prima é o conceito energético. Se a gente fala hoje sobre biofótons, que é luz em cada átomo do seu corpo, que faz toda a comunicação, né, de cada partezinha, e são milhares e milhares e milhares, né, de partes do seu corpo que precisam se comunicar entre si para que haja esse ser humano que nós somos, né, e se isso já foi comprovado, como não vamos mais acreditar em energia? Não é? Então, entender esse processo é também entender como eu posso manipular isso em mim, eu prefiro chamar isso de biomodulação. Dentro do neomagnetismo chamamos de biomodulação. E como eu posso biomodular isso no outro também? Porque é possível. A partir do momento que você se coloca à disposição para fazê-lo e você aprende as ferramentas para poder conduzir isso de forma assertiva. Então, o Tantra, se usado como processo de transformação, né, utilizado para canalizar energia, utilizado para desenvolver essa potencialidade, sem sombra de dúvida, vai fazer com que você, empreendedor digital, tenha uma presença muito mais forte no digital. E muita gente fala isso. Cara, tem alguma coisa em você que eu não entendo o que é. E o segredo é esse. O segredo é essa mobilização energética. Ainda assim também eu vejo e cuido disso como se fosse realmente uma caixinha de joias. Tanto que as pessoas me perguntaram, Givan, se você vai fazer o Namasterol, por que você não vai no Comedy Club? Por que você não vai no The House, como tem aqui em Curitiba? Por que você não entra em contato com essas pessoas? Né? Porque são ainda assim ambientes que envolvem ali um restaurante, um bar, né? Envolve bebida alcoólica. E eu tenho tanto cuidado com aquilo que eu vou falar, porque lá nós vamos abordar aspectos da sexualidade, mas de uma maneira sagrada, apesar de ser engraçado. E o feminino ele é sempre reverenciado no Tantra como energia sagrada. O feminino é a própria energia. Se alguém falar alguma coisa que me desagrade, eu corro o risco de estragar com esse show, porque eu não vou admitir que as pessoas tragam para um nível pejorativo, tragam para uma marginalidade do processo. Então, por isso, em si, eu prefiro um local controlado, onde eu possa fazer esse trabalho, e como a gente chama, né, o Namasterol, humor com propósito. Não é o humor pelo humor, que só por si só já seria o suficiente, mas humor com propósito significa rir aprendendo. Levar dali um autoconhecimento que você vai poder aplicar em casa também, né? Tamanha é o meu cuidado que eu tenho com todo esse tema. Então, entender isso é fundamental para que a gente possa continuar
evoluindo, aprendendo e poder principalmente lidar com essa energia de uma forma mais adequada. É muito bom. E assim, né, Givan, o pessoal de casa está nos vendo nesse sentido, do quanto é complexo tudo que envolve o que você faz nesse sentido terapêutico, né, do Tantra e tanto do neomagnetismo. Mas quando a gente traz agora para o empresário digital Givan, né, que teve todos esses desafios de criar todo esse processo, quais foram as suas maiores dificuldades aí né, que você precisou de vencer no digital? Olha, quando a gente fala sobre o Tantra em especial, né, é considerado hoje, no linguajar, né, do digital, um nicho black. Né, porque não tem essa abertura para que a gente possa falar sobre sexualidade de maneira tão especial, por algum motivo, e provavelmente tenham as razões. Mas, então, minha maior dificuldade no digital foi nesse sentido, de não poder falar abertamente sobre aquilo que eu fazia. Depois eu fui entender que para poder ultrapassar isso, eu precisava criar um novo vocabulário. Falei, poxa, então se eu não posso falar esta palavra, mas ainda assim posso dizer outra que tem a mesma correlação, eu consegui a partir daí falar sobre aquilo que eu fazia, criar e ter também a partir daí uma nova visão sobre aquilo que eu fazia. Interessante isso, né? Sim. Que quando a gente muda a forma de dizer, a gente começa a entender que é uma forma de ver diferente também e muito mais acessível. Então, entender também o que as pessoas buscam no digital foi fundamental para mim. Então, uma das dificuldades que eu tinha bastante era querer dizer aquilo que eu queria dizer, que eu achava que era importante dizer, e não aquilo que as pessoas precisavam ouvir ou queriam ouvir. Isso também mudou o jogo quando eu comecei a entender esse aspecto. Poxa, o que as pessoas estão buscando? Qual é a verdadeira necessidade delas? Como essas pessoas me enxergam como uma pessoa que possa resolver, né, esse problema em si? Então, entender esse jogo foi fundamental. Por quê? Eu bati muito a cabeça, Bruno, muito, porque quando eu estava dentro desse nicho black, que é considerado nicho black, eu não conseguia fazer tráfego, eu não conseguia nem aprender com tráfego. Por quê? Porque na primeira campanha, a campanha caía, de repente eu já perdia canal, já perdia Instagram, já perdia onde eu fazia o anúncio, né? E aquilo acabou me tagueando de alguma forma. Hoje o Givan Pramod talvez seja visto, tagueado pelo Facebook como um cara da sexualidade, mas não da sexualidade talvez como eu gostaria de ser visto, mas da maneira onde o próprio mecanismo vai fazer com que eu entregue menos. Né? Entender este momento e entender também esse jogo fez com que eu criasse uma nova percepção sobre mim mesmo, com novas palavras, de maneira que fosse realmente plausível para as redes sociais e fez com que eu atingisse mais pessoas, como é o caso hoje do canal que eu tenho. Né? Então, isso mudou, definitivamente mudou o jogo. Mas ainda é um calcanhar de Aquiles, para mim, não ter uma equipe formada. Né? Apesar de eu ter pessoas que me trazem, né, serviços terceirizados, não é uma equipe que está dedicada para o meu projeto. Né? Não é uma equipe que eu possa me reunir semanalmente e a gente possa definir novas metas, estratégias. Então, hoje, dificuldades que eu tenho. Primeiro, sobre o Tantra, de alguma forma eu driblei essa condição, falando hoje mais sobre o neomagnetismo, falando um pouco mais... ainda assim, estou tomando um cuidado dentro de né, desse novo projeto na Masterol, para eu não trazer tanto as palavras que são bloqueadas pelo mecanismo. Estou ainda aprendendo nesse circuito, mas vejo hoje que se eu tivesse uma equipe, que se eu tivesse os bastidores que são fundamentais de pessoas que estão realmente comprometidas com esse trabalho, sem sombra de dúvida eu estaria atingindo muito mais pessoas, eu estaria ajudando muito mais pessoas. Perfeito. E olha que bacana, né? Demonstra muito a tua mentalidade mesmo isso, né? Quantos outros empreendedores, infelizmente, teriam desistido pelas dificuldades que foram encontrando. Pô, eu não consigo anunciar, eu não consigo driblar aqui as plataformas nesse sentido, né? Como eu estive lá há tempos atrás nos teus bastidores, eu sabia o quanto era difícil, o quanto precisava utilizar o mecanismo, né, como Clocker, que é uma forma de você driblar o robozinho do anúncio para que ele não veja a página que tem um pouco mais de conteúdo ali que estão envolvendo as palavras que ele não tem, né? Então é complexo, mas dá para você fazer de outras formas, né? Desde que você tenha essa mentalidade de continuar, de buscar outros caminhos nesse sentido. Givan, você falou uma coisa interessante, né? De
dessa falta de depender de outras pessoas, de precisar que outras pessoas estejam aqui. Então, a gente vai usar esse episódio aqui também, né? A gente não sabe se a gente vai fechar uma parceria ou não, mas a gente pode usar como um Tinder aqui esse nosso episódio do podcast, tá? Então, sendo um Tinder nesse sentido, eu quero que você fale o que você espera de um profissional de bastidor para cuidar das suas coisas hoje, para estar junto com você. Que delícia poder falar sobre isso. Vai lá. O que eu não sei nem se o profissional abarcaria tantas coisas como eu imagino, mas o que a gente busca, na verdade, é ter tranquilidade para fazer aquilo que a gente faz, né? Todo expert, todo especialista, ele busca a facilidade de falar, cara, eu queria muito poder só chegar e fazer. Eu queria muito me preocupar só com o conteúdo que eu vou dar. Eu queria muito me preocupar só em estudar aquilo que eu tenho para poder, sobre aquilo que eu já faço ou aquilo que eu já falo, mas trazer também aquilo a mais, né? E a gente acaba tirando esse tempo do estudo, a gente acaba tirando esse tempo do algo a mais, do bônus que você poderia dar, porque você acaba demandando, por exemplo, para poder fechar uma parceria de negócios, para você poder fechar patrocínio, para você poder negociar com espaço de localização, para que você possa também entender ali agendamento. Então, hoje, se eu tivesse alguém que pudesse fazer essa parte administrativa, né, e se preocupar principalmente com essa parte logística, seria o melhor dos mundos. O que é a parte administrativa? É como a gente estava falando aqui. Poxa, falamos sobre a possibilidade de trazer uma atividade para essa região. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, primeira coisa, local. Né? Não tem como a gente fazer uma atividade, se for presencial, que não tenha um local inicialmente. Então, eu pediria para você, Bruno, eu preciso que você feche um local para nós. Você me falou já de um local. Então, Bruno, precisamos saber se o budget é um budget aceitável para o nosso negócio. Aí você vai negociar o preço com essa pessoa. A gente precisa entender a data que nós definirmos, se existe disponibilidade da data para esse local. Então, essa parte é fundamental. Givan, conseguimos o espaço, o preço é acessível, nós temos a data disponível e agora o que a gente precisa é criar estratégias para vender o ingresso, por exemplo. Né? Então, ter uma parceria ou talvez até uma sociedade nesse sentido de falar assim, cara, sabe, de você chegar e dizer, olha, temos a data, temos o local, temos 400 lugares e agora a gente precisa de uma estratégia digital, que é a mais rápida, para que a gente possa, né, realmente lotar esse espaço, lotar esse lugar, que daí sim vai se configurar no sucesso do evento. Nossa, seria um sonho. Aí sim, né, ter as pessoas lá que vão recepcionar, entender essa logística, se tem o som, se tem o microfone, quem é que vai, né, fazer a captação do ingresso, quem é que vai receber as pessoas, né, como é que vai ser o fechamento desse evento. Givan, tá pago, tá resolvido, as pessoas já estão em casa felizes da vida e estão postando sobre o nosso trabalho. Aí, esse seria o melhor dos mundos, sem sombra de dúvida. Cara, muito legal, né? Essa tua expectativa, né, Givan? É o que os profissionais de bastidores fazem nesse sentido, né? Eles permitem que o expert possa ser expert. E normalmente são muito bem remunerados por isso, né? Tem participações nos projetos, tem FIIs fixos em alguns casos. Então tem toda essa possibilidade que o digital nos proporciona. Meu querido, o nosso papo foi gostoso demais, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, com certeza, né? Muito conteúdo nesse sentido, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para esses empreendedores que estão querendo vir para o digital, estão querendo começar os seus negócios. Vamos lá, olha, eu vou ser um pouco mais filosófico e poético, né? Para que as pessoas possam me entender, se não de forma direta, mas com certeza de forma indireta. Existe um poema, Graciliano Ramos, que ele diz o seguinte: comovo-me em excesso por natureza, e por ofício acho medonho alguém viver sem paixões. Descubra a sua paixão e você se torna um imparável. Não importa se está chovendo, se está frio, se vai ser aqui, se vai ser na Europa, onde vai ser. Se você descobrir a sua paixão, você se torna imparável. Lembra lá quando você estava apaixonado por aquela menininha, por aquele galã de novela? Não importa a distância, você iria andando para encontrar com ela. Você não sentia fome, você não sentia sono, você tinha vontade de falar com essa pessoa o dia inteiro, não importa o que você estivesse fazendo, não é verdade? Quando você está apaixonado por um projeto, é a mesma coisa. Só que o projeto ele vai te trazer um retorno muito melhor, porque ele vai te dar autonomia, ele vai te dar autoridade, ele vai fazer com que você possa ter a oportunidade de conhecer outras pessoas, de você fomentar novos projetos, porque a sua paixão vai contaminar e contagiar outras pessoas também. Então essa é a mensagem para finalizar.